Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula e nessa aula nós vamos continuar aprendendo Python do zero. Bem, nessa aula nós vamos falar sobre operadores lógicos. E o que são operadores lógicos, gente? De uma forma bem simples, são várias perguntas de verdadeiro ou falso e que eles nos retornam uma única resposta, true ou falso, quer dizer, verdade ou falso. Bem, bora lá, gente. Nós vamos ver três operadores lógicos. O primeiro operador lógico que nós vamos ver é o operador AND, que é o famoso E, tá? Olha só, eu vou explicar uma forma bem simples, que você gravando isso na sua cabeça, você vai conseguir entender e vai conseguir utilizá-lo e utilizar ele no seu dia a dia sem precisar pensar muito, tá? Olha, para que ele seja verdade, gente, tá? Para que ele seja verdade, precisa que todas as condições precisam ser verdadeiras, tá? Em outras palavras, para que ele seja verdadeiro, todas as condições precisam ser verdade, tá? Para que ele retorna true, para que ele retorna que é verdadeiro, tá? Todas as condições, ele precisa ser verdade. Vou ficar aqui assim, para que ele seja verdadeiro, todas as condições precisam ser verdade. Há uma colinha aqui para nós. Presta atenção aqui comigo, tá? Quando eu tenho a primeira condição, and, e a segunda condição, tá? Suponhamos que a primeira condição lá, ele é verdade. E a primeira condição é verdade e a segunda vai ser verdade também. O que isso aqui nos retornaria? Começa a pensar aí, tá? Suponhamos que eu tenho a primeira condição, ela é verdade, e a segunda condição, ela é falsa. O que isso nos retornaria? Bem, suponhamos que eu tenho a primeira condição falsa e a segunda é verdadeira. O que isso nos retornaria? E se eu tivesse isso aqui? A primeira é falsa e a segunda também é falsa. O que isso nos retornaria? E olha só, gente, eu já deixei a colinha aqui, ó. Para que ele seja verdadeiro, quer dizer, para que ele retorna true, para que a saída seja verdade, todas as condições precisam ser verdadeira, tá? Precisa ser verdade. Então, bora lá. Vamos aqui, vamos fazer junto comigo. Eu tenho aqui a primeira condição, que é verdadeira. E eu tenho a segunda condição, que é verdadeira. Olha só, todas as condições aqui é o quê? É verdade. E eu não falei que para que ele seja verdadeiro, todas as condições precisam ser verdade? Quer dizer, se eu tenho aqui que isso aqui é verdadeiro, e isso aqui é verdadeiro, então significa que isso aqui também é verdadeiro, porque o end, tá? No end, a gente só recebe o retorno como true se ambas as condições que eles estão comparando for verdade, for true, tá bom? Agora, vamos o quê? A primeira condição aqui é verdadeira. E a segunda, ela é falsa. Olha só, gente. Vamos lá, vamos pela lógica. Se eu estou falando que para ele ser verdadeiro, todas as condições precisam ser verdade, eu não preciso ficar nem analisando, olha. Se eu olho para cá e eu vejo que aqui tem falso, e aqui tem verdadeiro, ambos não são verdadeiros, tá? Para que ele seja verdade, ambos têm que ser verdadeiro. E ambos não são verdadeiros. Somente a verdade é a primeira condição. A segunda não é verdade. Então, isso aqui já é falso, tá? Olha, eu tenho outro falso aqui. Quer dizer que pronto, não importa nem o que tem aqui. Porque para que ele seja verdade, ambos têm que ser verdadeiro. Quer dizer, nem já começou com falso. Então, já é falso aqui, tá? Falso e falso. Aí que é falso mesmo, tá? Por quê? Porque quando nós temos o operador AND, então, gente, presta atenção, nós estamos falando do operador AND, tá? Nós temos outros operadores. Nós estamos falando do operador AND. No operador AND, que é o operador E, tá? Para que ele seja verdadeiro, todas as condições precisam ser verdade, tá? Então,
que ele está comparando aqui precisa ser verdade ambos, tá? Então, nós temos verdadeiro aqui e verdadeiro aqui. Então, isso é verdade. Eu tenho verdade aqui e eu tenho falso aqui, então isso aqui é falso. Eu tenho falso aqui e tenho verdade aqui, então isso aqui é falso. Eu tenho falso e falso, então é falso. Porque para que ele seja verdade, ambas as condições precisam ser verdadeiras. Tá, vamos lá, vamos colocar isso agora no código, né? Vamos aqui, vamos pensar comigo. Suponhamos que para ir na roda gigante, tá? Você precisa ter 18 anos ou mais. Olha só, ó, vamos colocar aqui, ó. Para ir na roda gigante, tem que ter 18 anos, tá? Ou mais. Quer dizer que você tem que ser maior de idade. Você tem que ter 18 anos ou mais. Olha só, e quando eu tenho o I, eu tenho o quê? And. E precisa ter pelo menos 1,50 m ou mais, né? Então, de altura, tá, gente? Isso aqui é altura. Vamos lá, vamos colocar isso no código. Vamos fazer agora o código, tá? Vou criar aqui uma variável chamada idade e eu vou atribuir o valor de 22 anos para dentro dessa variável. Eu vou criar aqui uma variável chamada altura e eu vou atribuir 1,55 m. Tá? Lembrando que na programação o nosso vírgula é o ponto. Bem, aí eu vou criar uma variável chamada pode entrar, porque aqui eu vou ter um valor lógico, tá? Que o valor lógico, gente, são valores booleanos, tá? True ou falso. Vou colocar aqui, ó. True, que é verdadeiro, e false, que é falso. Tá? Então, bora lá. Então, eu vou fazer uma verificação, tá? Como é que eu faço uma verificação? Eu vou chegar e vou pegar o que tem dentro da variável idade. E eu quero ver se idade ele é maior ou igual, e isso nós aprendemos lá na aula passada, tá? Que foi operadores de comparação. Então, nós temos aqui, idade é maior ou igual a 18 anos. Por quê? Porque eu falei, olha aqui o enunciado, eu falei que para ir na roda gigante, o cidadão, ele precisa ter 18 anos ou mais. Então, ele tem 18 ou mais? Se ele tiver, então, idade é maior ou igual a 18. Olha só o ente, tá? Lembrando, gente, que isso aqui também retorna um valor lógico. Então, isso aqui vai retornar true ou falso, tá? Então, isso aqui é verdade? Se isso for verdade, e o que mais eu preciso saber? Eu preciso saber a altura, né? Então, onde está dentro onde? Tá dentro da minha variável altura. Então, a altura desse C aí, ele é maior ou igual a 1,50, tá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui comigo, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui. Vamos fazer aqui, ó. A idade 22. 22 é maior ou igual a 18? 22 não é igual a 18, mas é maior do que 18. Então, isso aqui retorna o quê? True. Verdade? Não é isso que a gente viu na aula passada? Então, retorna true. Aí, nós temos aqui o end. E, vamos lá. A altura, que é, 20, que é 1,55, a altura, que é 1,55, é maior ou igual a 1,50? Não é igual, mas é maior. Então, isso aqui vai retornar o quê? True. É verdade, sim. Né? Lembra quando na aula passada eu falei que a gente consegue, se a gente conseguir responder isso sim, com a pergunta com sim, é que é verdadeiro. Se a gente conseguir responder a pergunta com não, é falso. Então, 22 é maior ou igual a 18? É maior do que 18, sim. A altura 1,55 é maior ou igual a 1,50? É maior que 1,50, sim. Então, é true. Então, nós temos aqui true e true. E olha só, agora vamos lá. Nós temos o end. Para que ele seja verdade, para que isso aqui, então, seja verdade, ambas as condições precisam ser verdadeiro. O que foi que eu falei aqui, ó?
para que ele seja verdadeiro, todas as condições precisam ser verdade. Então, isso precisa ser verdade e isso precisa ser verdade. E olha só, é verdade. Então, isso aqui vai ter aqui dentro o quê? A palavra true, tá? O valor lógico true. Então, isso aqui é o quê? Verdade. Então, vamos printar. Pode entrar. Então, tem que sair aqui o quê? True. True. É verdade. Então, ele pode entrar. Então, essa pessoa que está querendo andar na roda gigante, ele pode brincar na roda gigante. Por quê? Porque ele passou aqui no requisito que foi pedido pelo pai, que ele é maior de 18, ele tem 18 ou mais, e ele tem 1,50 m ou mais de altura. Bem, agora vamos mudar aqui. Eu vou colocar, vamos mudar só esse lado aqui, tá? Ele agora tem 17 anos, tá? 17 anos é maior ou igual a 18? 17 anos não é nem maior nem é igual, não. Então, 17 não é nem maior ou não é nem igual a 18. Então, isso aqui é não. Se eu consigo falar não, quer dizer que isso é falso. A altura a gente manteve, né? Então, 1,55 m é maior ou igual a 1,50 m? Não é igual a 1,50 m, mas é maior do que 1,50 m. Então, sim. Então, aqui a gente continua com o true. Agora, veja só. Eu tenho aqui falso e eu tenho aqui verdadeiro. Para que isso aqui retorne verdadeiro, ambas as condições precisavam ser o quê? Verdade, tá? Quando eu tenho um lado que não é verdadeiro e eu tenho um operador end, gente, então quando eu olho aqui, ó, eu vejo que eu tenho um operador end e eu vejo que um lado já é falso, eu já sei que isso aqui é falso, tá? Então, falso. Ele não pode entrar porque ele é menor de idade. Ele não alcançou ainda os seus 18 anos. Bem, bora lá, vamos deixar aqui 22. Vamos deixar aqui true. Vamos para o segundo operador, tá? Agora vamos falar sobre o operador OR, que é o famoso OR. Esse aqui é muito legal, gente. Esse aqui é muito mais simples, tá? O que, Jéssica? Para que ele seja verdadeiro, gente, basta que pelo menos uma condição seja verdade. Olha só, vou colocar aqui, ó. Para que ele seja verdadeiro, basta que pelo menos uma condição seja verdade. Vou copiar isso aqui para nós ganharmos tempo e eu vou colar aqui, tá? Vou tirar essas respostas. E agora nós não temos mais o AND, nós temos o OR. Pronto. Como é que eu fiz isso, gente? Eu já expliquei isso em alguma outra aula, mas caso você não estava presente, ou você coloca aqui o cursor, ou você seleciona a palavra, deixando o cursor aqui na frente, e aí você aperta Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, até todas as palavras que você quer mudar, você pode apagar e fazer a mudança dela, tá? Bem, bora lá. Veja só, nós temos agora o operador OR. E no operador OR, gente, para que ele seja verdade, basta que pelo menos uma condição seja verdadeira. Então, veja só, se eu chego aqui e eu vejo que aqui é verdade, eu tenho operador OR, eu nem precisava olhar o restante, porque eu já sei que isso aqui é o quê? Verdade. Porque para ele ser verdadeiro, basta que um seja verdade. Basta que uma condição seja verdadeira para que ele já seja verdade. Veja só, eu chego aqui, eu olho aqui, ó, verdade. Eu tenho um operador, não me interessa o que tem aqui. Ah, mas tem falso. Não interessa, porque basta que um seja verdadeiro para que ele seja verdade. Opa, apertei o Ctrl. Eita, pronto, voltou ao normal. Então, para que ele seja verdade, basta que um seja verdadeiro. Então, eu tenho um verdadeiro aqui e eu tenho um operador. Pronto, isso aqui é verdade. Olha aqui, falso. O verdadeiro. Olha, eu tenho um verdade aqui. Para que ele seja verdade, basta que uma condição aqui seja verdadeira. Então, aqui é verdadeiro. Eu tenho falso ou falso. Aí não, porque eu preciso que pelo menos uma condição, tá? Seja verdadeira. Então, basta que pelo menos uma condição seja verdadeira. Aqui eu não tenho ninguém que é verdade. Então, isso aqui é falso.
Tá? Então a gente vê que como o operador "ou" é muito mais simples de entender. Não que os demais sejam difíceis, gente. Requer só um pouco mais de atenção. Quando nós temos o operador AND, o operador "e", para que ele seja verdade, ambas as condições vão ter que ser verdadeira. Já no operador "or", não. No operador "or", basta que uma condição seja verdade, para que ele já seja verdadeiro, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer aqui alguma coisa. Deixa eu pensar aqui. Sei lá, vamos colocar aqui no cinema, até os 16 anos tem desconto, tá? Ou se você for estudante. Veja só, qual é a minha lógica aqui? Para você ter desconto na compra do seu ingresso para assistir lá o seu filme que você deseja, ou você tem até 16 anos, se você tiver até 16 anos, você consegue comprar o seu ingresso com desconto, ou, olha aqui a palavrinha ou se você for estudante, aí não importa. Você pode ter 90 anos, você ainda é estudante, você vai adquirir seu ingresso com desconto, entendeu? Agora, se você não é estudante, para que você adquira ele com desconto, você tem que ter até 16 anos. Quer dizer, o máximo é 16 anos. Vamos colocar isso agora no código, tá? A partir do momento que eu entendo a pergunta, eu vou escrever o meu código. Bem, bora lá. Então, já vou logo na parte de estudante. Vou criar uma variável e eu vou atribuir um valor para essa variável. Olha só, aqui eu só preciso, porque eu preciso só saber se ele é estudante ou não. Então, eu estou criando uma variável chamada estudante e eu vou atribuir para dentro dele o quê? Um valor lógico. E um valor lógico é um valor booleano. E um valor booleano é o quê? True ou falso. Eu vou dizer que ele é sim um estudante, tá? Então, esse cidadão aqui, ele é um estudante. Bem, eu vou criar aqui uma variável chamada tem desconto. Então, saber se ele vai ter desconto, sim ou não, porque vai retornar o quê? Um valor lógico, true ou falso. True é verdadeiro, falso é falso. Bem, eu já tenho aqui uma variável chamada idade, tá? Então, eu já vou usar ela. Eu vou colocar aqui, idade, tá? É menor ou igual a 16. Ou ele é estudante? Estudante, né, gente? Porque aquela palavra ali não existe. Estudante, estudante, pronto. Idade é menor ou igual a 16? Ou ele é estudante? Veja só, vamos logo aqui. Deixa eu colocar aqui, pronto. Aqui nós já temos o valor true. A gente já sabe que ele é o quê? Ele é estudante. Nós temos aqui o operador "ou". E nós precisamos fazer essa verificação aqui. O que temos dentro da variável idade? Nós temos o valor de 22 anos. 22 é menor ou igual a 16? Não. Olha só, eu já tenho uma resposta. Não. Se eu consigo responder com não ou sim, eu já tenho o valor lógico. Se é não, quer dizer que isso aqui é falso. Se eu conseguisse falar sim, seria true. Então, bora lá. 22 anos é menor que 16? Não é. Ou é igual a 16? Não, 22 ele é maior do que 16 e ele não é igual a 16. Então ele não é nem menor e ele nem é igual. Então não. Então isso aqui é falso. Então veja só, eu tenho um operador "ou". Basta que uma dessas condições seja verdade para que ele seja verdadeiro. Quer dizer, essa pessoa, ele é estudante? Sim, ele é estudante. Então, ele vai conseguir o desconto no seu ingresso para assistir o filme no cinema, tá? Porque eu tenho o operador "ou". Para que ele seja verdade, basta que uma condição seja verdadeira. Agora, se eu coloco aqui falso, ele não é estudante, tá? Ele não é mais estudante. Ele não é mais estudante. E ele também não tem, a idade dele é maior do que 16, então
Eu tenho falso aqui e eu tenho falso aqui. Quer dizer, eu não tenho nada de verdade aqui. Então, isso aqui é falso, tá? Porque para que ele seja verdade, basta que uma condição seja verdadeira. Alguma coisa aqui tinha que ser verdade. Porém, nada aqui é verdade. Então, isso aqui é falso, tá? Bem, vou deixar aqui true, para a gente poder ver retornando aqui true. Porque basta que uma condição seja verdade. Tem desconto? Tem desconto. Vou colocar falso aqui. Aí nós vamos ter agora falso, porque aqui também é falso. Então, não tem nada, nenhuma condição aqui é verdadeira, então isso aqui torna falso. Vou colocar aqui true. E eu vou colocar aqui, vou mudar aqui a idade aqui. Eu vou colocar 16, tá? É, agora veja só, é a idade, que é 16. 16 é menor ou igual a 16? 16 não é menor do que 16, mas é igual a 16. Então, sim. Então, true. Bem, aqui, gente, basta que um seja verdade. Ambos aqui são verdade, mas bastava que um fosse verdade para que isso retornasse verdade, como a gente viu. Então, ele tem sim desconto, tá? E se eu colocasse aqui que ele não é estudante, ele tem 16 anos, então ele tem a idade, né? Tá entre a idade para poder adquirir o ingresso com desconto, e ele não é estudante, não tem problema, ele consegue sim, porque basta que isso aqui, um lado aqui, seja verdade. Então, isso aqui é true. Isso aqui, gente, é muito treinar, tá? Não tem muito o que fazer, tem que treinar bastante. Quanto mais você treina, mais você aprende. O importante aqui, na verdade, gente, é você tentar colocar na sua cabeça a regrinha, tá? E a regra eu já deixei escrito para vocês. Quando a gente tiver o operador AND, o operador E, para que ele seja verdadeiro, todas as condições precisam ser verdade, tá? Então, para que ele retorne verdadeiro, para que ele seja verdade, ambas as condições que estão sendo comparadas têm que ser verdade, para que ele retorne verdadeiro. Ao contrário, ele vai retornar o que é falso, porque ele não é verdadeiro, ele é falso. Quando nós temos o operador OR, que é o operador OR, para que ele seja verdadeiro, basta que pelo menos uma condição seja verdade. Basta que uma das condições que nós estamos comparando seja verdadeiro para que ele seja verdade, tá? Para que ele não seja verdade, gente, ambas as condições vai ter que ser falso, tá? Então, mas para que ele seja verdade, basta somente que uma condição seja verdadeira para que ele seja verdade. Por último, agora, gente, a gente tem o operador NOT, tá? Que é o famoso não, gente. É o não. É aquele que nega, tá? A gente costuma dizer muito, está negando, tá? Porque é o operador do não, é o operador da negação. Vamos ver aqui como é que a gente pode chamar de uma maneira bem simples. Aqui, ele faz, gente, a negação, tá? Eu posso colocar assim de uma maneira que fica mais simples. Ou, em outras palavras, ele vai inverter o resultado. Acho que assim fica mais fácil de entender, porque, como eu falei logo no começo, né? O not é o famoso não, é aquele que nega algo. Então, quando você está, a gente usa ele, ou quando ele aparece, é porque ele está negando, ele está invertendo o resultado. Vamos lá, vamos ver aqui na prática. Eu acho que vou primeiro fazer aqui, né? Que a gente vai ter só dois valores, verdadeiro ou falso, tá? Agora veja só, olha o que eu tô falando. Eu falei que aqui, né, ele vai fazer o quê? A negação, ele nega. Quer dizer que, em outras palavras, né, ele inverte o resultado. Quer dizer, se eu tenho algo que é verdadeiro e eu estou usando o not, quer dizer que se ele está negando, olha só, é a negação, eu estou negando. Se ele é verdadeiro e eu nego ele, ele passa a ser falso. Se ele é falso e eu nego ele, ele passa a ser verdadeiro.
Vamos colocar isso no código, acho que fica mais fácil da gente visualizar. Ah, vou colocar aqui. Eu vou repetir aqui o que a gente já fez aqui, tá? Vamos deixar aqui o operador AND. E eu só vou fazer aqui negar. Tá, a idade aqui tá quanto? Tá 16. Então, bora aqui, tá comigo? Vamos fazer aqui juntinho. Primeiro, gente, vamos responder isso aqui, tá? A gente precisa de uma resposta disso. A resposta disso tem que ser um valor booleano. Quer dizer que tem que ser true ou false. Então, primeiro vamos fazer isso aqui. Idade, que é 16, é maior ou igual a 18? Não. Se eu tenho a palavra não para minha pergunta, quer dizer que isso aqui é falso, tá? Isso aqui é falso. Então, 16 é maior ou igual a 18? Não, porque ele não é nem maior e ele nem é igual a 18. Ele é menor. 16 é menor do que 18. Então, isso aqui é falso. Vamos deixar aqui o not paradinho, tá? A gente ainda não resolveu isso aqui. Vou deixar aqui assim. Not. Vamos aqui no end. E vou fazer aqui a altura. A altura dá 1,55. Então, 1,55 é maior ou igual a 1,50? Sim, é maior, tá? Então, a gente tem aqui true. Não é igual, mas é maior do que 1,50. Então, isso aqui é verdade. Bem, agora nós temos que responder, a gente tem que resolver isso aqui. Nós temos um not. O not, a gente viu que ele é a negação, ele nega. Que, em outras palavras, ele inverte o que é o resultado. Então, se eu tenho falso e eu estou negando ele, eu passo a ter o que aqui? True. E agora, o que isso aqui me retorna? Olha só, eu tenho o operador AND. O operador AND, que é o E, para que ele seja verdadeiro, ambas as condições precisam ser verdade, não é verdade? Então, isso daqui me retorna o quê? True. Então, ele pode entrar. Ele pode entrar. Legal? Vamos lá, vamos fazer aqui pro do cinema aqui. Deixa eu colocar aqui assim. Pronto. E aí, a gente coloca aqui... Vou colocar aqui no note. Aqui. Pronto. A idade aqui continua sendo 16, que eu não mudei, né? E o estudante aqui tá falso. Tá. Então, bora lá. Idade, que é 16. 16 é menor ou igual a 16? Não é menor, mas ele é igual. Então, sim. Então, se eu tenho eu consigo responder com sim, quer dizer que eu tenho o quê? Falou true, que é verdade. Ou, vamos ver aqui, o estudante. Ele é estudante? Não, ele não é estudante. Então, falso. Só que eu tenho aqui. Ah, eu coloquei note aqui, né? Opa! Ah, tá aqui o note. Eita, eu tô daqui fazendo errado, né? Pronto. Só que aqui eu tenho um note, tá? Então, eu tenho a negação. Se eu estou negando algo, eu preciso inverter, tá? Então, se ele era falso, ele passa a ser verdadeiro. E aí eu posso tirar aqui esse note. Já resolveu isso. Agora, o que nós precisamos resolver? O operador? Bem, no operador, basta que um seja verdade para que ele seja verdadeiro. Então, bastava que um fosse verdade para que ele seja verdadeiro. Bem, aqui ambos são verdade, então, sim, ele tem desconto. Tá? Eu espero que, na verdade, vocês tenham entendido, gente, que vocês conseguem colocar isso aqui na cabecinha de vocês, tá? Vocês conseguem colocar a lógica de como é realizado. Se vocês entenderem isso com a prática, porque vai ter que praticar, gente, porque acredite,
Quando a gente aprende, a gente vê como isso aqui é simples, mas enquanto a gente ainda está no processo de aprender, a gente comete muitos erros, tá? A gente fica pensando que vai dar um resultado, quando na verdade dá outro. E a gente fica, mas por quê? Mas porque a gente ainda não aprendeu a regrinha. Então, por isso, guarde essa regrinha. Por isso que eu escrevi, gente, aqui para vocês, tá? Para que vocês copiem e colhem isso no arquivo de vocês, no caderno, enfim, para que vocês possam, sempre quando for utilizar, saber. Tá, eu tenho um exercício, vamos lá, o professor ele passou um exercício e, e basicamente, gente, são essas regrinhas, né, que eu coloquei aqui. Para a criança, né, para a pessoa poder andar na roda gigante, ele tem que ter 18 anos ou mais. E olha só, aí a gente entender, né, o texto, né? Se a gente tem a palavrinha e, você já pode lembrar que você tem o end, tá? E precisa ter 1,50. Quer dizer, se nós temos aqui o i, quer dizer que para ele andar na roda gigante, ele vai ter que ser maior de idade, então ele tem que ter 18 ou mais, e ele vai ter que ter pelo menos 1,50 m. Se no enunciado, gente, nós temos o "ou", tá? No cinema, até 16 anos tem desconto, ou, quer dizer, se eu tenho aqui o operador ou, quer dizer, ou ele tem 16 anos, ou se ele for estudante, ele vai ter desconto no ingresso. E aqui a gente só fez mesmo a multiplicação, né? Porque o not, ele faz a negação, então ele inverte o valor. Se algo era verdade, ele passa a ser falso. Se algo é falso, ele passa a ser verdadeiro. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau!